Hoje o governador esteve aqui no estúdio do SBT Brasília para fazer um balanço desse governo, desses 100 dias, nesses quase 4 meses de mandato. Ele falou sobre esse assunto. Vamos agora com a Evelyn Araújo. A pergunta que a gente quer fazer é: qual a necessidade dessa identidade? Por que ele estendeu para tanta gente, para os parentes dele e do vice-governador? Boa noite para você. Oi, Willy, boa noite. Bom, o GDF afirma que o documento é uma espécie de passaporte diplomático que permite o acesso de autoridades com mais facilidade a locais públicos sem constrangimentos. Mas, apesar dos argumentos, o Ministério Público questionou a decisão. Diz que a emissão da identidade especial para os familiares viola princípios constitucionais, já que eles não fazem diretamente parte da administração pública. E diz que a medida serviria apenas para reavivar o que chamou de famigerada carteirada, porque não foi identificada outras circunstâncias que demandariam o uso ordinário desse documento. A ação foi ajuizada pelo Ministério Público hoje à tarde. Questionada, a assessoria do Buriti disse que só vai se manifestar após ser formalmente notificada. Pela manhã, na saída da entrevista ao SBT Brasília, o governador explicou por que criou o documento e por que estendeu aos parentes. É uma identidade funcional que tem a prerrogativa de colocar, como existe, por exemplo, o passaporte diplomático. Então, lhe dá algumas vantagens em relação ao atendimento, uma prioridade, alguma coisa, mas tudo exatamente ligado ao exercício da função. Então, você não vai poder entrar em bares, restaurantes, festas, não tem nada disso. É simplesmente uma identificação funcional para que o servidor possa participar. E estendi isso aos filhos e aos... Porque muitas vezes você está acompanhado dentro de determinado órgão que necessita da identidade. Mas não existe nenhuma prerrogativa em relação ao uso junto ao privado. É somente para o exercício do dia a dia da profissão. Pois é, há pouco o deputado Leandro Graz, do Rede, disse que protocolou um projeto de decreto legislativo para tentar derrubar a criação dessas identidades especiais. Ou seja, é assunto que ainda vai render muita polêmica. E sobre o balanço dos quase 4 meses aqui no Distrito Federal, Evelyn Araújo, o que ele falou hoje mais cedo no estúdio do SBT Brasília? Bom, Willy, o governador falou sobre o que conseguiu avançar na educação, na segurança, na saúde. Falou da reabertura de novos leitos nos hospitais, também da reabertura de UPAs, sobre a construção de escolas e creches ainda este ano e também sobre a distribuição de 60 mil casas populares a moradores de baixa renda. O governador também comentou sobre um assunto muito comentado esta semana, que foi o transporte público, e reafirmou o fechamento do DF Trans. O nosso cálculo é que furta-se lá dentro do DF-Trans em torno de 300 milhões de reais por ano nesse sistema de bilhetagem falido. Eu esperava muito que os servidores do DF-Trans eles tivessem trazido uma proposta de modelagem nova daquele órgão. Não foi apresentado, então eu estou criando a minha. A fiscalização vai para a Secretaria de Mobilidade, a bilhetagem vai para o BRB e o DF-Trans se extingue. Os funcionários são espalhados nos mais diversos órgãos do Distrito Federal, de acordo com as suas capacidades. E eu quero dizer, a culpa não são dos servidores, a culpa é de um sistema de gestão que foi implementado para colocar o roubo em primeiro lugar. Já sobre a segurança pública, o governador foi categórico ao criticar mais uma vez a abertura da Penitenciária Federal de Brasília. Diz que ainda espera acertar o fechamento do presídio, dialogando com o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro Sérgio Moro. Mas se isso não for possível, vai mesmo entrar na justiça para reverter a medida. Desde a transferência de líderes do PCC, a preocupação do governador é com a instalação do crime organizado no DF e no entorno, Willy. Obrigada, Evelyn.